Meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ernesto Breze, apresentador do IGCast, Papo de Limpeza, o podcast da Abralimp, Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Convido vocês a conhecerem a Abralimp através do nosso site www.abralimp.org.br. Desde 1986, nós trabalhamos em prol da limpeza profissional. Nosso site aí tem várias informações, históricos associados, você pode obtê-los através desse site. O IGCast, né? Além do IGCast, que é o nosso programa, temos também outro canal de comunicação, que é a revista IG Plus. Lá você pode encontrar várias matérias sobre o setor. Acesse o site www.revistaigplus.com.br. E você, se quiser saber um pouco mais também sobre o mercado de limpeza profissional, a Fundação Abralimp traz diversos cursos, treinamentos, tanto presenciais como online. Nossa agenda completa está no site www.uniabralimp.org.br. Nessa edição, o IGCast, eu tenho aqui o prazer de trazer a Aline Lima. Ela é química formada pela Universidade Estadual de Campinas, pós-graduada em hotelaria hospitalar e facilities, pela Faculdade Israelita Albert Einstein. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada, Ernesto. É um prazer estar aqui com você, com todos os ouvintes também desse IGCast. É sempre bom falar sobre temas relevantes para o nosso mercado e vamos ao tema. Obrigada pelo convite. Imagina, é muito bom ter aqui uma profissional dessa área que a gente tem tanto cuidado, com relação aos produtos, à utilização disso tudo. Nosso tema de hoje são as ações de mitigação de contaminação em ambientes coletivos. O nome é meio complicado, mas o assunto é bem agradável porque é uma forma da gente trazer aí um pouquinho sobre um setor, a Câmara de Químicos, da Abralimp, trazer algumas informações. Quando a gente fala em mitigar, a gente fala em reduzir, o risco de montar estratégias para reduzir a contaminação em ambientes coletivos. Como é que você pode definir aí a diferença entre ambientes coletivos? A gente fala, por exemplo, num hospital, todo mundo está preocupado e a limpeza nasceu, em hospitais, em bancos, que eram lá no século passado. E hoje a gente vai falar também, mas em função da Covid, muitas coisas mudaram. Mas como é que você consegue distinguir, ambientes diferentemente, com produtos, com acessórios, com equipamentos? Como é que você vê essa diferença? Tá, legal. Olha, existem algumas diferenças, principalmente quando a gente fala da parte química mesmo, da utilização de cada tipo de produto mesmo, quando a gente fala de um ambiente hospitalar ou quando a gente fala dos demais ambientes. Trazendo um pouco da questão da legislação em si, quando a gente pega as RDCs, as resoluções da Anvisa, ela distingue, ela separa isso muito adequadamente. Então, quando eu falo de ambiente hospitalar, eu necessariamente preciso ter um registro específico para um desinfetante hospitalar, que contempla aí toda a realidade que a gente encontra dentro desses ambientes. Agora, quando eu vou para ambientes gerais, como instituições de ensino, a parte de comércio, outros produtos são designados. E daí a gente entra com produtos que são classificados ali como desinfetantes de uso geral. E eu consigo garantir realmente uma higienização daqueles ambientes, trazendo aquela segurança das pessoas que andam por ali ou ficam nesses ambientes, para trazer aquela segurança, proporcionar um ambiente seguro e saudável. Então, existe essa distinção de produtos. Agora, quando eu falo de processos em si, muitos dos processos nós trouxemos de realidade hospitalar. Como eu sou hoteleira hospitalar de formação também, eu percebo que muito que está descrito, inclusive nos manuais mais antigos da Anvisa, de higienização hospitalar, lá de 2010, 2012, as técnicas, os processos de higienização, nós conseguimos trazer isso para uma realidade de um ambiente comum. Então, aquelas técnicas básicas, ou seja, a limpeza ela tem que começar de cima para baixo, do fundo para a saída, usar movimentos numa única direção, evitar movimentos circulares, porque isso espalha a sujidade, espalha os micro-organismos, eu não recolho isso, eu não consigo higienizar perfeitamente uma superfície. Então, isso nós trazemos
Os processos, nós conseguimos trazer isso de ambientes hospitalares para realidades comuns, mas produto eu tenho que ter essa distinção, essa diferença para cada área, para cada segmento, né, que a gente for atuar. Sim. Essa é uma forma de garantir a desinfecção. A Anvisa, quando homologa um produto, é uma forma de garantir a desinfecção no ambiente? Uma das formas. Porque para que eu consiga ter um produto destinado para aquela área, destinado para aquele ambiente, eu necessariamente preciso testar esse produto para verificar a efetividade dele. Mas não é todo o processo. Né? O produto é uma ponta. Eu falo que uma ponta do processo de higienização. Mas para que eu consiga garantir, eu tenho que ter o procedimento, passo a passo, eu tenho que ter o treinamento das equipes, né? Eu tenho que ter o acompanhamento, eu tenho que ter a pessoa muito bem treinada. Aí é produto, pessoa e equipamento, é isso? É o trinômio que todo mundo deseja ter perfeitamente. Exatamente, porque daí eu consigo sim caminhar para um ambiente muito mais seguro. Então, eu ter um equipamento que vai me trazer uma qualidade, uma rapidez, uma eficiência de operação, eu tenho um produto que eu consigo já numa única operação limpar e desinfetar uma superfície, eu ter uma pessoa muito bem capacitada, muito bem treinada para executar aquele processo, sem dúvida, é realmente isso que a gente precisa, e cada vez mais a Abralimp e a Fundação Uniabralimp também tem focado nisso, nesse desenvolvimento do nosso mercado profissional, para conseguir garantir aí a segurança que a gente precisa para a sociedade como um todo. Quando a gente fala em produto, falamos em equipamento, falamos em pessoas, mas existem mais fatores que interferem no processo de limpeza. Temperatura interfere, ação mecânica, tempo. Você pode explicar um pouquinho isso ou estou falando alguma loucura? Não, é isso mesmo. Até porque isso está intrínseco ao processo. Então, assim, eu tenho químico. E, assim, só para contar um pouco de história também, que eu acho que faz parte, até porque estou aí há uns 12 anos no mercado profissional de higiene e limpeza. Quando nós falamos de fabricantes de químico, lá no passado, eu tinha um fabricante de químico que ele me entregava um determinado produto. Então, ele me entregava o químico ali na ponta e falava, esse é meu químico, ele serve para fazer desinfecção, ele serve para fazer limpeza, mas não era muito bem direcionado como fazer. E a partir do momento que a gente percebeu que todo o processo é importante, então o fabricante de químico começou a realmente ter uma ideia diferente de como oferecer, né, e como trabalhar com aquele produto lá na ponta. Então, eu teria um produto na diluição adequada, de acordo com os testes que eu executei ali na Anvisa. Os processos, né, os procedimentos, de acordo com o que era previsto em manuais e estudados ali no decorrer do dia a dia. E dentro desses processos, eu já entraria com outros fatores, como você falou. Ação mecânica, ela está dentro do processo. Então, para que eu consiga garantir uma eficácia, principalmente quando a gente fala de limpeza úmida, que é aquela limpeza que muitas vezes vai dispensar um enxágue, enfim, eu pulverizo o produto em um pano, microfibra, um pano descartável, de acordo com o que foi definido ali anteriormente no meu processo, e eu faço a limpeza numa única direção. Só esse procedimento, eu já tenho uma fricção na superfície. E tendo essa fricção, eu já estou tendo ação mecânica. Então, a ação mecânica, ela faz parte para eu conseguir eliminar a sujidade, para eu conseguir eliminar os micro-organismos que tem ali. A temperatura é a mesma coisa. Se eu penso num processo de lavanderia industrial, por exemplo, se eu tenho uma temperatura naquele processo, eu consigo potencializar a ação de limpeza. Né? Então, assim, a temperatura também faz parte do processo, tempo, diluição do químico, tudo isso é muito importante para que eu consiga ter a melhor eficiência na limpeza e na desinfecção de superfícies. Continuando nesse tema, né, que é o nosso tema de hoje, como é que a indústria química mudou, né, o modelo de gestão, o processo, para que cada vez mais os produtos sejam sustentáveis? Legal. Também é uma pergunta muito interessante, Ernesto, porque quando a gente pensa ali atrás, a nossa visão em relação ao meio ambiente, às questões sustentáveis, elas foram sendo realmente alteradas. A gente foi cada vez mais se preocupando mais com
com as questões ambientais. Então, isso eu falo em diversos aspectos, que vai desde uma embalagem, né, que você ia perguntar. Já está antecipando a minha pergunta, né? É verdade. Olha, eu tô acelerada aqui. Mas vai desde realmente pensar num todo, né, a embalagem, a solução do químico mesmo. Então, antigamente se usava determinados ativos e hoje em dia a gente já percebe uma evolução para ativos que vão deixar menos residual no meio ambiente, que vão ser, de fato, biodegradáveis, né? Não só o químico ou a embalagem, né, o reservatório que esse produto chega até o consumidor, né, o cliente que está ali na ponta, mas pensar também em processos sustentáveis. Antes, nós tínhamos uma visão da utilização de grande quantidade de água para fazer o arraste de sujidade em superfícies. E hoje em dia, a gente percebe que existem muitos produtos que não deixam esse excesso de residual que eu posso dispensar, inclusive, enxágues, fazendo a operação de maneira adequada com o produto adequado. Então, assim, isso já é uma visão diferente. Aí economia de água, de energia, de pessoas. De pessoas, né? De tempo, né? Com certeza. Que é um fator que é muito importante para a gente, hoje em dia, quando a gente percebe, principalmente, acho que focar nesses últimos anos, tudo que a gente vivenciou, as frequências nos processos de higienização, elas aumentaram. Para eu conseguir ter uma segurança ali no ambiente. Isso foi em todos os setores, né? Todos os setores. Porque muitas vezes a gente foca no ambiente de saúde, mas qualquer lugar que tenha pessoas é um local suscetível a algum tipo de contaminação. E eu pensando nisso, e eu pensando nessa realidade, eu tenho que criar estratégias e processos para conseguir minimizar isso, porque um ambiente higienizado é sinônimo de um ambiente seguro e saudável. Sim. Então, eu tenho que pensar em todas essas condições lá na ponta, né? E quando a gente vivenciou esses últimos anos aí de pandemia, nós percebemos que a frequência do processo de higienização ela teve que aumentar muito. Né? Eu tive que realmente higienizar superfícies de alto contato, eu tinha que me atentar a todos esses detalhes. E me atentando a todos esses detalhes, né, no processo, eu tinha que ter um tempo. A pandemia mudou, né? A preocupação das pessoas com relação à contaminação, os ambientes coletivos, né, que é o que nós estamos discutindo aqui. Como era a visão do mercado antes da pandemia? Né? Como é que o mercado enxergava, né, esse processo, né, de reduzir ou aliviar os efeitos de uma contaminação? Eu vou falar por mim, assim, né, como até uma pessoa que às vezes observa muito diversos ambientes. Pode perceber, antes da pandemia, às vezes a higienização ela ficava um pouco escondida. O ambiente precisava estar limpo e visivelmente limpo. Mas muitas vezes a gente não via todo esse processo acontecer. E a partir do momento que a gente vivenciou tudo isso, ver pessoas fazendo os processos de higienização começou a nos trazer muito mais segurança, porque a gente sabe, aquele ambiente, ele teve uma atenção especial. Isso foi várias vezes comentado aqui nos outros podcasts, né, que o exemplo é o restaurante, né? A gente estava no restaurante e não queria ver ninguém, né? Hoje, se não tiver uma pessoa limpando a mesa, as cadeiras, etc, todo mundo fica preocupado, né? Isso é essa mudança, né? Essa virada de chave. Sim, na área hoteleira, na área de restaurantes, bares, restaurantes, na parte de comércio como um todo, eu percebo que hoje a nossa atenção é para isso, é para higienização. E a gente não pode deixar isso se perder. Porque nós tivemos uma realidade, que foi esse vírus, né? Foi o novo coronavírus, causador da doença Covid-19. Só que nós temos outras realidades em ambientes comuns, outros tipos de micro-organismos, outros tipos de vírus, de igual atenção, né? Então, eu não posso deixar de fazer esses procedimentos, de fazer esses processos e de continuar tornando esses ambientes seguros para quem estiver ali frequentando. Você faz parte da Abralimp, da Câmara de Químicos, né? E a Abralimp tem uma bandeira muito forte aí sobre higienização de ambientes coletivos de forma caseira e de forma profissional, né? Como é que você pode explicar um pouquinho a vantagem, né? E óbvio, né?
a importância, né, de uso de produtos homologados pela Anvisa, produtos profissionais. Olha, é muito importante que a gente tenha essa visão e esse foco, e inclusive a gente fale sobre isso. Por ser da Câmara dos Químicos também, é um assunto... Por que também? Você é de marketing também, não? Não, só para falar assim do universo profissional, mas assim... A charada dela, que é de marketing. Minha colega Aline Simeone, ela é de marketing, né, responsável pela Abralimp, e eu sou da parte da... técnica aqui. Não, tem problema, mas eu sou da parte dos químicos. E nós falamos muito sobre isso, da questão de ter o produto certo, devidamente registrado ou notificado, né? Existem essas diferenças quando a gente fala de legislação, quando a gente fala de Anvisa, e o quanto isso é importante, e o quanto a Anvisa também foca nisso. Ela tem até um momento ali no site dela que ela fala sobre produtos clandestinos, que eles acreditam que realmente o mercado, a população como um todo tem que saber que um produto que não está devidamente embalado, devidamente rotulado, que tenha as fichas de informação de segurança daquele produto, aquele produto ele não pode ser disponibilizado para o mercado. Então, existem diversas regras, diversas questões legais. Eu, por exemplo, para ter um produto químico, tenho que ter a rotulagem adequada, com as informações adequadas de processo, de diluição, de riscos. Então, quais os EPIs que eu tenho que utilizar? Armazenamento, transporte. São várias, né? São várias coisas que nós temos que pensar, né, como pessoas ali que fazem parte da Câmara Técnica, e não deixar com que produtos irregulares, que não estejam com essas adequações, de acordo com a Anvisa determina, vão para o mercado, porque isso é um risco. Continuando no assunto Anvisa, aí, que é o órgão regulamentador, né, do setor de produtos, etc., ele atua para que haja desenvolvimento dos produtos, tirando produtos obsoletos do mercado, ou produtos, não digo, mas matéria-primas obsoletas. Como é que ele interfere dentro desse processo? Atua muito direcionado para, a partir do momento que eu descubro algum risco, algum perigo referente àquele componente, àquele composto, ele vai ter uma certa proibição. Então, assim, ela atua nesse sentido, tem uma lista, né, que são listas de ativos proibidos, mas também tem toda uma parte de espaço para caso eu queira desenvolver novas tecnologias. Então, assim, a Anvisa, ela trabalha realmente regulando tudo isso para que a gente consiga oferecer o melhor para o mercado como um todo, né? Na parte de químico, na parte de processo. Então, assim, ela acaba sendo bastante atuante e definindo as regras. Nunca foi tão falado da Anvisa como nos últimos 2 anos, né? Sim. Ela foi muito forte, né, com relação a... Ela esteve bastante presente orientando o mercado como um todo das principais formas... A Abralimp também, né? Fez diversos manuais, diversas cartilhas informativos, né? Sem dúvidas. E isso, eu acho que é algo bastante interessante da gente focar, né? E mostrar para o mercado como um todo. Se eu penso na Abralimp como uma associação, ela juntou realmente as inteligências ali. Então, eu tenho a Câmara dos Químicos, que lá na pandemia ela foi muito forte, a Câmara dos Equipamentos, que também foi muito forte, da prestação de serviço, que juntos, unindo essas inteligências, a gente conseguiu trabalhar em manuais específicos para o momento que nós estávamos vivendo, para diversas áreas. Então, tivemos manuais elaborados, desenvolvidos para instituições... Tudo a toque de caixa, né? Tudo a toque de caixa, assim, tinha que ser em tempo real. Eu pegava uma ideia, a instituição de ensino, está tendo retorno, vamos criar protocolos de acordo com o que a Anvisa está nos direcionando, de acordo com o que a OMS está nos direcionando, de acordo com o que o CDC, por exemplo, está nos direcionando, de acordo com o que nós temos de conhecimento na área, porque isso é muito importante, né? Muitas pessoas experientes com os produtos ali de origem sendo trabalhados, né? E a prestação de serviço também muito importante, que está ali na rotina mesmo, no cliente que está ali na ponta fazendo as operações também de higienização. Então, foi todas essas inteligências unidas para a gente conseguir ter o melhor procedimento para cada local. Inclusive, a parte de distribuição também. Então, tudo bem. Criamos um manual, criamos os processos de acordo com o que
foi definido, de acordo com o que a Anvisa falava, de acordo com o que esses outros órgãos falavam também, mas como que a gente vai atender a nível nacional? Como a gente vai conseguir distribuir isso a nível nacional? Essa informação e os produtos, e os equipamentos, e o atendimento. E daí vem a parte também que tem da Abralimp, que é a parte de distribuição, que é muito importante dentro do segmento para conseguir alimentar o mercado como um todo, né? Ontem nós tivemos um evento e acabei encontrando um dos diretores da Abralimp e ele me deu um tema aqui que eu achei muito legal, né? Ele falou, Ernesto, fala um pouquinho sobre mitos e verdades, né? Eu falei, bom, amanhã eu vou fazer essa pergunta para a Aline, né? Porque ela é muito mais especialista do que eu. Tapetes, túneis, produtos, né? A gente ouviu de tudo, né? Você podia falar um pouquinho sobre esses mitos e essas verdades, não? Claro, obrigada pelo especialista, mas vamos conversar sobre isso. Lá atrás, né, quando tudo isso começou a acontecer, a própria Anvisa se posicionou com algumas coisas. Então, realmente, nós estávamos com muitas dúvidas do que fazer. Tudo era muito recente. O vírus era muito recente, não só no Brasil, no mundo todo. Então, assim, como nós vamos criar formas de minimizar essa contaminação e evitar com que pessoas adoeçam devido à Covid-19? E uma das coisas que lá na época foi feito foram os túneis de pulverização, de saneantes, e a Anvisa se posicionou no sentido, eu vou pulverizar um produto químico, muitas vezes, que é um saneante. Saneante é um produto desenvolvido para limpeza e ou desinfecção de superfícies inanimadas. Eu estou pulverizando isso em pessoas, né? Então, assim, posso ter contato com esse produto químico, com a derme? Posso inalar esse produto? Posso ter contato com os olhos? Aquele produto ele pode ter contato com os olhos? Então, assim, tudo isso tinha que ser pensado. E a Anvisa se posicionou no sentido, olha, até o momento, não temos ainda algo que possa fazer isso, que pode ser, de fato, pulverizado em pessoas, então a gente tem que ter esse cuidado. E ela se posicionou. A mesma coisa para os demais itens aí que ela mencionou, que você mencionou, que você fez na pergunta aí, que é a questão dos tapetes, a questão dos produtos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de tapetes sanitizantes, será que o produto químico que está ali naquele tempo tem tempo de contato suficiente para eliminar a contaminação no meu calçado, por exemplo? Será que o piso ele pode ser considerado uma superfície de alto contato que vai ser responsável por propagar esse vírus para outros ambientes? São todas questões. E a parte dos químicos também. Nós sabemos que naquele momento, naquela euforia do momento, surgiram diversas tecnologias, né, que o mercado falou aí a respeito de produtos para eliminar o vírus em si. Só que a Anvisa ela foi bem clara. Hoje, o que eu tenho na minha cadeia de suprimentos atende. Então, se você está num ambiente geral, um ambiente como uma instituição de ensino, um comércio, um shopping, um hotel, o que serve para você? Um desinfetante de uso geral. É isso que você vai trabalhar ali na prática. Ah, como eu vou higienizar as mãos? Álcool 70, ou quando eu tiver alguma pia, uma torneira ali próximo, vou lavar as mãos. Então, ela foi no básico, mas no assertivo. Vamos fazer dessa forma. Ah, se eu falo numa empresa, numa indústria, como uma indústria de alimentos, eu tenho que ter um desinfetante para aquela indústria especificamente. Ah, se eu falo numa área de saúde, numa clínica, num hospital ou demais áreas que dão essa assistência, apoio à saúde, eu tenho que ter o desinfetante hospitalar. Então, ela foi assertiva nesse sentido de, olha, não vamos inventar muita roda, vamos trabalhar com o que está homologado na Anvisa, o que está registrado e o que vai atender a necessidade desse momento que nós estamos vivendo, até porque existem outras realidades que eu não posso deixar de mencionar. Você acha que a indústria química ela acelerou o processo em função de desenvolver novos produtos em função da Covid, não? Olha, em relação a desenvolvimentos, minha percepção, não de fato. Porque o que a gente estava
o que a gente precisava fazer? Porque a contaminação sempre existiu, independente do tão falado coronavírus, né? Sim, até porque o tempo para fazer isso era muito curto. Hoje, para a indústria química conseguir registrar um produto como um desinfetante, existem diversos estudos que devem ser feitos, ensaios frente a diversos tipos de micro-organismos. Então, assim, o que a gente precisava? Agir rápido. E como a gente conseguia agir rápido? Entendendo tudo isso, de acordo com o que a Anvisa estava nos alimentando de informação, mas também adaptando processos, adaptando formas de gestão, porque eu precisava limpar mais rápido. Como eu ia conseguir fazer isso se eu não tivesse uma gestão muito bem alinhada? Como eu conseguiria trabalhar com meus indicadores ali para conseguir ter uma limpeza, uma desinfecção de uma forma rotineira, frequente, para garantir a segurança de um paciente na área hospitalar, de um estudante na área de instituições de ensino ou na parte de comércio, enfim. A gente fala muito do setor de saúde, né? Claro que todos os setores são super importantes, mas a transformação digital aí, os impactos, né, para a transformação digital, isso também vem ajudando bastante. A gente já tem falado aí da inteligência artificial, etc, etc. Você percebe também essa tendência, essa evolução, né, do uso da tecnologia para você ter cada vez mais gestão, controle sobre os processos, sobre a utilização de produtos, sobre serviços, etc. Sem dúvida. E se a gente consegue utilizar a tecnologia a nosso favor, nós conseguimos ser muito mais eficientes e entregar um serviço de muito mais qualidade. Obviamente, a tecnologia ela veio para nos ajudar. Então, tudo que a gente consegue adaptar no processo, que vai facilitar, eu acho que é muito bem-vindo. E tudo isso que aconteceu, assim, até desse momento, ter formas de gerenciar isso. Então, a gente tem diversos tipos de softwares que conseguem ajudar aí na gestão dos processos de higiene, né, de higiene e limpeza. Fora a questão de divulgação de informação também. Imagina nós, Ernesto, nesse momento, tendo que propagar informação de referência, né, de qualidade, que realmente ia ajudar a sociedade. Se a gente não tivesse um meio para comunicar isso, quantas lives nós fizemos, né? Mesmo distantes, a gente estava ali sempre em contato. Foram muitas, né? Exatamente. Então, assim, a questão da divulgação de conteúdo, da internet, tudo isso nos ajudou muito nesse momento. As nossas reuniões online para conseguir discutir sobre esses temas. Então, foi muito... As câmeras foram muito atuantes, né? Você já falou sobre isso. Muito atuante. E nós estávamos frequentemente reunidos para discutir, reunidos para trazer artigos científicos para estudar sobre aquilo, reunidos para conseguir realmente entender qual que é o melhor direcionamento de acordo com questões legais, de acordo com o que a gente tem de experiência. Então, assim, tudo a gente conseguiu se adaptar e tivemos que nos adaptar muito rápido. Muito rápido. E hoje você percebe que esse legado ficou. Principalmente quando nós falamos de reuniões online, principalmente quando a gente fala de divulgação de informação. Hoje é muito mais fácil, muito mais rápido. A gente conseguiu se adaptar muito bem a tudo isso. Meu ponto de vista você acha que a indústria brasileira está tão competitiva quanto a do resto do mundo, não? Eu acredito que nós estamos, sim, numa direção muito positiva em relação a isso. Até quando a gente olhava lá de fora, não só da indústria química, mas também da parte de procedimentos, protocolos, quando a gente olhava o que era feito lá, aqui a gente estava muito bem também, muito bem posicionado. A gente estava no caminho certo. Nós estamos no caminho certo, na direção correta. Tanto a ativos químicos, quanto a processos, quanto a maquinários. Hoje a gente consegue ter isso muito disponível dentro do nosso mercado. Quem foi na feira da Abralimp percebeu isso, né? Nossa, a IG Expo, ela realmente, olha, foi sensacional. Esse ano foi incrível. A gente estava com saudade de ter esse contato também presencial, então isso foi muito positivo. E a questão dos fabricantes de químicos, maquinários, a parte de prestação de serviço, a parte de distribuição, tudo ali reunido, divulgando suas novidades, divulgando conteúdo. Foi uma feira com muito conteúdo. Então, foi incrível, assim. Muito legal isso. Foi muito importante. Quando a gente fala em divulgar, né, de todos esses manuais que a Abralimp fez, todas essas lives, o IGCast hoje também é um meio aí de comunicação, de trazer informação.
A Abralimp também tem a Fundação Uniabralimp, né, onde ela faz cursos, treinamentos presenciais, online, né, e a agenda é bem grande, né. Você poderia falar um pouquinho sobre também a Uniabralimp, como é que você participa dentro desse processo? Eu sei que você, agora eu acho que eu não vou dar nenhum fora, você é instrutora também, né? Sim, sou uma das facilitadoras ali em algum dos cursos, e muito grata até por conseguir participar da fundação, com todos os conteúdos que ela tem divulgado. E ela está sendo muito ativa e atuante em diversas áreas. Desde a parte mais operacional, que é um dos cursos que eu dou, é focado mais nessa questão operacional, de como fazer, das técnicas de higienização em si, como na parte de gestão. Então, também tem diversos cursos relacionados à gestão de liderança. Então, uma grade, né? A Fundação ela tem disponibilizado uma grade muito grande de conteúdos voltados ao nosso segmento, mas pegando todas as áreas, assim, né? Desde a operação até a parte de gestão em si. Você acha que essa é uma forma, com certeza, né? Uma forma da gente cada vez mais aculturar o mercado, né? E esse conjunto, né? Quando a gente fala em produto, equipamentos, quando a gente fala em processos, né? Isso tudo está muito enraizado dentro da Abralimp, né? Sim, muito, muito mesmo, porque a ideia é realmente a gente ir evoluindo de acordo com que o mercado evolui, de acordo com que a gente vai percebendo de melhor prática de higienização. Então, assim, antigamente, lá atrás, nós usávamos para um processo de limpeza um determinado tipo de instrumento. Daí vieram os maquinários para conseguir agilizar esse processo. Lá atrás, nós utilizávamos inúmeros tipos de itens, de produtos para fazer uma operação de limpeza. Hoje a gente percebe que tem produtos que a gente consegue usar um único produto para limpeza e desinfecção de várias áreas. Consigo ter agilidade nisso, né, no processo. Então, assim, a gente tem que pensar nisso e a gente tem que evoluir com tudo isso. E a Abralimp, como associação, por ter muitas empresas, indústrias, né, como fonte, ela vai acompanhando isso e vai trazendo isso para o mercado como um todo. Os principais players estão lá, são os sócios da Abralimp, né, são associados da Abralimp, e a gente viu isso na feira, né? Sem dúvidas. Eu vi o pessoal, propaganda aqui, ó, a história da limpeza profissional. Eu li um capítulo que em 1951 um grande fabricante de produto químico lançou uma cera que proporcionava um brilho cremoso, e aí dava a imagem como se fosse um espelho, né? E sem necessidade de polir, ele começou a entregou esse produto para o mercado. O que mudou de lá para cá, desde 1951 para cá? Eu sei que não é da nossa época, mas como é que você vê a evolução, né? A gente desses produtos, né? E cera é um produto que evoluiu também muito, né? Hoje em dia, quando a gente fala, por exemplo, dessa parte de tratamento de piso em si, eu tenho a evolução de resinas acrílicas muito mais duráveis, mais resistentes, que conseguem permanecer mais tempo na superfície, que dão um acabamento muito bacana, que realmente me ajuda no processo ali, tanto de limpeza, quanto na questão de estender um pouquinho mais alguns processos de polimento. Então, as estruturas, né, as resinas foram mudando muito, e a questão dos químicos em si também foram mudando muito. Como eu falei um pouquinho atrás, nós tínhamos diversos tipos de produto para fazer uma única operação. O fabricante juntou todos aqueles componentes, fez uma formulação para oferecer para o pessoal da operação um único produto para fazer tudo, por exemplo, né? Isso é uma das coisas que a indústria química foi fazendo também, e a evolução da questão dos ativos em si, que é muito importante. Houve uma evolução também muito grande, né? Muito, muito, porque nós precisávamos pensar em diversas frentes. Uma delas qual que é o impacto que isso traz ao meio ambiente? Né? Qual que é a agressividade que aquele produto ele traz para a superfície? E o principal, como o usuário vai utilizar e quais são os impactos que aquele produto vai trazer para o usuário, para quem está naquela operação ali na ponta. Então, assim, a gente... são coisas que a gente tem que pensar, são frentes que a gente tem que pensar para conseguir entregar o melhor.
Seguindo nessa linha, recentemente aconteceu a Semana do Consumo Sustentável da América Latina e Caribe. É um evento organizado aí pelo Programa das Nações Unidas por Meio Ambiente. Você chegou a ter contato com esse evento e eu sei que houve aí algumas coisas muito interessantes. Você poderia comentar para a gente, não? Não participei de fato como palestrante, mas como ouvinte. Então, uma das coisas que foi muito foco nesse momento foi, falando em químicos, a questão mais sustentável, de sustentabilidade. Então, hoje, por exemplo, nós temos a ABNT, né, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que ela começou a avaliar formulações de produtos desde o processo de fabricação, assim, desde as matérias-primas que compõem aquele produto, todo o processo que a indústria química ela usa para fabricar aquilo até a destinação final, até o caminhão que está indo esse produto até o consumidor final. Então, ela avalia toda a cadeia e coloca realmente um selo que a gente fala, um selo sustentável, né? um selo verde de sustentabilidade. Então, foi falado muito nisso e hoje as indústrias químicas elas têm pensado também cada vez mais nisso. Como eu vou ter um produto que eu vou conseguir ter agilidade, que eu vou conseguir remover as sujidades que estão presentes naquela superfície. Descontaminar, evitar aí diversos micro-organismos que existem, que estão ali no nosso ambiente, no dia a dia, sem danificar a superfície, sem prejudicar o meio ambiente, né, ou minimizar os impactos causados ali, e sem trazer impactos também para o colaborador, para o usuário final daquele produto. Foi falado, inclusive, de rótulos, né, sustentáveis, né? Você já comentou, antecipou um pouquinho, mas até o peso das embalagens, né, a diminuição do volume de matéria-prima para a fabricação das embalagens. A preocupação está com o meio ambiente isso a feira, né, da própria Abralimp foi sustentável, né? Um dos temas sustentabilidade, né? Sim. Sem dúvida, a gente tem que pensar em toda essa cadeia mesmo. Muito bem, muito bom o papo aqui, mas já estão sinalizando aí que está na hora de encerrar. Nós estamos encerrando o nosso EGCast, né, o Papo de Limpeza. Gostaria de agradecer a Aline. Aline, suas considerações finais. Está convidada aí a turma da Câmara de Químicos, né, a voltar aqui no nosso programa. E agradeço você aí por ter vindo aí participar e colocar um pouquinho a sua experiência com a gente. Legal, Ernesto, agradeço o convite. É sempre muito bom nós falarmos sobre temas como esse que nós trouxemos hoje aqui. Eu agradeço o convite. Espero ter contribuído também com o mercado como um todo. E eu queria deixar, na verdade, uma mensagem final no sentido de vamos nos exercitar para pensar sempre em como conseguir fazer uma higienização, conseguir promover segurança, saúde, bem-estar para as pessoas dentro dos ambientes através da higienização profissional, focando ali nos principais produtos, processos, conceitos, equipamentos, distribuição e melhorar de fato a sociedade como um todo, né? Conseguir contribuir, na verdade, para a sociedade como um todo. Com certeza, a Abralimp sempre trabalhou muito forte com relação a isso, né? Sim, foi um prazer. Espero os próximos convites para a gente falar sobre temas importantes. Com certeza. Pessoal, esse foi o nosso EGCast, o podcast da Abralimp. Muito obrigado a você que esteve com a gente e até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado, Aline. Obrigada.